gente, chegamos mais uma vez com o nosso episódio de Café com Figueiredo. E hoje com esse cara bacana aqui, eu descobri esse cara, rapaz, garimpei. Na verdade, eu tava no culto, e aí o apóstolo Ronilton foi chamar esse cara lá em cima no altar. E ele deu uma palavra muito top lá na igreja. Eu falei, não, tem que chamar esse homem no podcast pra gente trocar uma ideia. Eu tô falando do doutor Zaqueu, é médico na nossa região e tem muito para acrescentar hoje. A gente vai falar demais sobre muita coisa bacana, sobre ansiedade, sobre depressão, como tratar isso, de onde vem. Doutor Zaqueu, fique à vontade, a casa é sua. Se apresenta para os nossos telespectadores aí. Obrigado pelo convite e vamos nos divertir, né? Vamos falar Com sobre certeza. saúde mental. Sim. Espero que a gente tenha bastante tempo para falar. Vamos sim. E já começando dentro do assunto, doutor, como é que foi que surgiu isso, esse estalo seu assim, falar assim, cara, tá acontecendo isso, porque assim, se a gente for analisar, décadas passadas, se falava tão pouco, né, sobre saúde mental, sobre depressão, sobre ansiedade. E qual foi assim, aquele time que você achou assim, não, eu tenho que dar um carinho maior para isso aqui, pra gente falar mais sobre isso aqui, para tratar mais isso aqui. Como é que foi isso aí? Pronto, Figueiredo, ainda existe, claro, um tabu, né? Por falar em saúde mental, existe um tabu, existe um preconceito, principalmente pela falta de conhecimento, Sim. sabe? Eu já dou aula, eu dou aula de psiquiatria na faculdade Unisul, para os alunos de medicina. Legal. E eu trabalho na rede pública, no CAPS, e eu vejo que o principal, acredite, não é exagero, o principal problema da saúde mental é a falta de conhecimento. Sim. Porque é diante dessa falta de conhecimento que vem os julgamentos, sabe? Isso é preguiça, para com isso que só está com fingimento, vamos, levanta daí, isso é falta de Deus. Sim. Você deve ter visto a palestra que eu dei lá na igreja. Sim. E eu vi a necessidade de levar esse conhecimento para todos com o intuito justamente de diminuir isso aí, porque um apoio familiar, um apoio de um amigo, de um colega de trabalho, diante de uma situação, de um transtorno, né, psiquiátrico, uma depressão, o apoio é uma parte do tratamento, uma parte significativa do tratamento. Entendi. Ô, doutor, eu lembro muito bem que antigamente, hoje se fala bullying, né? Mas antigamente se tinha muita brincadeirinha de resenha, e hoje, como isso está muito mais aflorado, né, e eu vejo que mexe muito com essa onda do psicológico, do despertar geralmente reações que a outra pessoa nunca imaginava que despertasse, e geralmente sempre aqueles gatilhos ali de 5, 10, 15 segundos que a pessoa faz uma merda, e depois fala, que merda que eu fiz, cara. Como é que isso acontece assim, nas escolas, na parte infantil? É impressionante, né, Figueiredo? E principalmente mudou bastante com o acesso à informação que os adolescentes, as crianças estão tendo nas redes sociais, porque o bullying sempre existiu. Só não existiu o nome bullying, mas sempre existiu, e quem sofreu bullying sempre sofreu. Sempre passou teve problemas ansiosos, depressivos, entre outros problemas psiquiátricos, só que não tinha acesso à informação, às vezes não tinha acesso a um tratamento e passou toda aquela infância, adolescência sofrendo. A diferença é que hoje já começou a mudar esse contexto, a facilidade ao acesso, a facilidade à informação, e mesmo assim ainda é um tabu. Sim, a gente viu agora recentemente, né, uma loucura que aconteceu aqui no estado do vizinho, não foi no Espírito Santo, o cara entrou lá armado, gente, matou pessoas. O que leva uma pessoa a fazer isso, doutor? Rapaz, é uma série de fatores. Que mexe com o psicológico, né? Mexe, a gente tem que ver onde está o contexto. Um dos pontos que a gente levanta a hipótese para um caso desse é de psicopatia, né? Que é o transtorno de personalidade antissocial, que é a pessoa... É tanto que teve essa suspeita para esse assassino, porque ele não manifestava nenhum remorso. Na entrevista que ele dava, né, que ele deu, após o evento, super tranquilo. Ele descrevia o ocorrido, o motivo, sabe? Fútil e bem sugestivo de um transtorno de personalidade antissocial, que é o famoso, né, psicopata. A gente no dia a dia, assim, doutor, consegue identificar um perfil desse assim? Ou é mais difícil? É mais difícil. É mais difícil. Se esconde bem, né? Se esconde. Quando a gente fala em personalidade, transtorno da personalidade, inclusive no Insta, né, do Simplesmente Saúde Mental, tem uma série que eu postei vários vídeos
sobre os transtornos da personalidade. Uhum. Cada um tem um vídeo específico, eu acho que deve estar faltando 2 ou 3 da personalidade. E, como o nome já está dizendo, ali faz parte da personalidade da pessoa. Então, ela está convivendo ali com você. Está convivendo. Aquela pessoa que tem um transtorno da personalidade antissocial, né? Ele é calculista, ele é inteligente na grande maioria das vezes. Sim. Ele te envolve, te seduz. E sempre com aquele objetivo. E assim, parece um camaleão, né? Consegue se adaptar fácil, né? Em qualquer lugar, as pessoas. Fica assim. Eu gosto muito de estudar essa área, sabe? Frios e calculistas. De entender assim o perfil do ser humano, né? A gente olha muito se é um fleumático, se não é, se é um sanguíneo, se não é. Então, essa questão da psicopatia, né? Como aconteceu lá. É bem difícil de achar, assim, se você entender, tipo assim, você identificar um perfil que você está convivendo ali no dia a dia, né? Geralmente só nos assusta mais quando acontece, né? A bomba vem, um boom, fala, caramba, fulano. E é a convivência, né? Que você vai pegando alguns traços também. Ô, doutor, e a gente viu também, assim, logo no início da pandemia, que ela começou, depois ela veio aquele boom grandão. Cara, o que teve de gente, de famílias quebrando um pau dentro de casa. Por quê? Rapaz, tem um ponto crucial que eu costumo falar na pandemia, que o isolamento, ele tirou um dos principais pontos de uma boa saúde mental, que é as atividades físicas. Sim. E a socialização. Isso é importante para a gente cuidar da nossa saúde mental. Sim. Então, a pessoa que está ali, em casa, naquele contexto que muitas vezes não é tão saudável. Sim. Aquela atividade física limitada, né? Que muitos foram se adaptando, fazendo atividades físicas em casa, mas não era a mesma coisa. Muitos faziam corridas ao ar livre, né? Bicicleta, e não podiam mais estar fazendo mais isso. Então, isso foi muito crucial também para gerar um maior número de casos. Como também o medo da doença. Uhum. Né? A Organização Mundial de Saúde, ela trouxe uns dados mostrando quais foram os principais transtornos que se desenvolveram, que aumentaram no cenário pós-pandemia. Que a gente pensa muito em depressão, transtorno de ansiedade generalizada, mas também o transtorno de estresse pós-traumático, que foi muito comum, porque a pessoa... Só para contextualizar, o transtorno de estresse pós-traumático, ele está relacionado a sintomas ansiosos, de revivência de um evento traumático que a pessoa vivenciou ou presenciou, algo que ameace a sua vida, sabe? Por exemplo, eu estava num carro, sofri um capotamento, então mesmo 30 dias após esse acidente, eu não posso ver um carro direito, que já me vem aquelas lembranças daquele acidente e me gera crise de ansiedade. Sim, sim. Isso é muito típico do transtorno de estresse pós-traumático. Isso se enquadra também no diagnóstico de pandemia, no diagnóstico de Covid. Sim. Porque a pessoa, quando contaminou do vírus, ou até mesmo sem contaminar, já tinha aquele medo, porque ele presenciou, né? Muitos presenciaram a morte de parentes, de pessoas próximas. Então já fica, vou morrer também. Sim, sim. Positivou, vou morrer. Sim. Então foram muitas doenças, principalmente profissionais da área de saúde, porque viu muitos pacientes morrerem. Agora, doutor, vi também assim, alguns tipos de situações que, ao meu ver, conforme foram acontecendo, foi meio que bizarro. Tipo, vou tentar exemplificar aqui na minha humilde sapiência. Tem ali o quadro da família, o filho, a filha, o pai e a mãe. A mãe não trabalha, o filho trabalhava, o pai trabalhava e a irmã estudava. Aí veio a pandemia. Só que o nível, vamos botar assim, personalidades fortíssimas, as pessoas de convivência. Sim. E as 8 horas, 10 horas de jornada é o que acalmava esse pico. Porque quando chegava em casa, tipo, acontecia, mas era de forma mais branda, porque durante o dia estavam separados. E aí juntou esse povo todo dentro de casa, irmão. E aí... Convivência não é fácil, não. E assim, eu infelizmente eu presenciei, infelizmente eu falo isso, mesmo assim, a média distância,
o casal se separando, porque não estava se aguentando mais a convivência ali, o casulo do confinamento, do lockdown, sabe? Relacionamentos se estreitando, se abalando, porque voltou a conviver o tempo todo junto de novo. Sim. E meio que de repente estava se suportando, né? Se vivendo, mas aí deu um time, parou tudo, botou todo mundo junto, o negócio pipocou de novo. A que nível... Junta isso com a dificuldade financeira que começou a surgir. Sim. E aí, então, assim, eu queria entender mais ou menos a que nível, quando se chega em um estágio assim, de relacionamento familiar, paternal, enfim, amoroso, o que fazer, de repente, que estratégia tomar para tentar reaver, colocar as coisas no lugar direitinho de novo, os pensamentos, relacionamento, família. Eu sei que Deus é a base de tudo, mas, como o senhor falou, tem situações de tratamento, de convivência. Como tratar as situações dessas? Figueiredo, duas coisas que é bem contraditória. Um dos pontos importantes para cuidar, para ter uma boa saúde mental, é rotina. Sim. A gente tem que ter rotina. Acordar, tomar um bom café da manhã, praticar uma atividade física, almoçar, jantar, um momento de lazer, distração, uma boa conversa, dormir no horário. Rotina é indispensável, é importantíssimo para uma boa saúde mental. Casal, a gente não fala em rotina. Sim. A gente fala em estratégias, diálogo, claro, mas sem procurar fazer... Eu via casais criando receitas para tentar não ficar ali naquela rotina parado ali. Porque teve gente que criou receita... Eu recebia vários amigos mandando receitas que estavam criando. Uhum. Jogos interativos. Imagina uma criança cheia de energia dentro de casa. A gente fala muito casal e bota ali mais duas crianças, 5, 6 anos de idade, 3 anos de idade. Foi uma barra para você, na sua casa ali, naquele contexto, o tempo todo, realmente... É o diálogo e estratégias para se adaptar no mínimo ali possível. Já não combina a rotina, que é uma coisa individual para uma boa saúde mental. E assim, o pessoal do campo conseguiu passar bem por isso, né? Porque já era adaptado, né? Isso a ficar... Olha a diferença, né? Então, assim, para eles, houve a pandemia, mas não passaram pela pandemia. É verdade. Né? É verdade. Eu fiquei reparando nisso. Eu estava conversando com um amigo, realmente isso aí. A adaptação do campo, a adaptação daquela vivência ali, em família. A gente pode perceber que quem estava... os indígenas, né? Super bem pro lado de lá. A galera do agro, a galera do campo, conseguiu flutuar bem por isso aí. Praticamente manteve isso rotina. Mas a galera da cidade colapsou, porque foi pesado. Foi pesado. Eu tiro por mim. Gente sabe. Eu tiro por mim em casa, com o menino dentro de casa. Falar assim, ó, não vai trabalhar não, ficar dentro de casa, com criança pequena. E aí você acumulou tudo. O medo de perder o emprego, o medo de faltar dinheiro dentro de casa para comprar o pão, o leite do menino, e juntou tudo na cabeça só. Junta tudo. Esse é um dos contextos no cenário de pandemia, né? Sim. E para a região que eu estava lá no sul, como a gente estava conversando aqui em off, né, nos bastidores, lá pro lado do sul é o maior pico de um tipo de situação causada por dificuldades neuromentais, que é o quê? Lá tem muito isso. Lá o cara rico, milionário, tal, daqui a pouco o cara, bum, quebra, do nada. E aí qual é a saída dele? Por incrível que pareça, infelizmente, a saída dele não é recomeçar. A saída dele é pegar a pistola dele, ir lá no quarto, matar a mulher, matar o filho e depois se matar. Outro índice que subiu pra caramba, o suicídio. Sim, cara. Pra caramba. Meu Deus. E vão sair dados mais atualizados, viu? E como combater isso? Eu sei que tem o lance da conversa, mas vamos falar um pouquinho também de medicação. Tem medicações direcionadas para esse tipo de situações? Olha só, antes de falar em medicação, por que é importante a gente conhecer um mínimo sobre as patologias da saúde mental, né, que afetam a saúde mental? Quando a gente fala em suicídio, né, a gente falou agora em suicídio, quando a gente fala em suicídio, o principal fator de risco ao suicídio, Figueiredo, é a depressão. E a depressão não surge assim do nada.
Então, a depressão, para a pessoa tentar o suicídio, já é um estágio grave da depressão. Só que, como qualquer doença, não vai já surgir de um estágio grave. Sim. Começa de um estágio leve. Sim. E esse estágio leve, muitas vezes, passa desapercebido. E quem vai identificar os sintomas, os estágios iniciais de uma depressão é um familiar dentro de casa. É um colega de trabalho, um amigo, o vizinho. Sim. Que vai identificar. E a própria pessoa vai se identificar também, que às vezes nem ela sabe o que está passando, o que está acontecendo com ela. Que tristeza é essa? Então, você pegando esse quadro inicial, não precisa a pessoa chegar no estágio grave e tentar suicídio para buscar ajuda. Sim. E isso é tão importante, Felipe, só para você entender uma coisa, para todos entenderem uma coisa. Sim. A Organização Mundial de Saúde, ela diz que mais de 1 milhão de pessoas cometem suicídio por ano. Caramba. Vou repetir. Mais de 1 milhão de pessoas cometem suicídio por ano. Esse número só perde para homicídio. Caramba. Ou seja, o suicídio é a segunda causa de morte no mundo. Não sou eu que estou dizendo isso, não. A Organização Mundial de Saúde. Meu Deus. No Brasil, casos registrados. E nem está tão atualizado isso aí, não, viu? Isso aí foi antes do cenário de pandemia, tá? Por isso que vão vir dados novos. 35 pessoas por dia cometem suicídio. Meu Jesus. E olha o que eu falei, casos registrados. Porque muitos a família esconde. Até por questão de seguro de vida, que muitos seguro de vida não cobre suicídio. Então, vergonha. Então, registrados 35 casos por dia. Então, a gente combater no início, você não precisa chegar a 1 milhão de pessoas cometendo suicídio por ano. E a própria Organização Mundial de Saúde, ela fala que 90% dos casos de suicídio, 90% são evitáveis. Como é que a gente evita? Conhecimento. Sim. Identificando esses casos no início. E aí você começa a salvar vidas. Com conhecimento apenas. Não é caro. Sabe? Sim. E a gente começando um tratamento inicialmente, às vezes não precisa nem de medicação. Você perguntou sobre medicação. Sim. Aí vem mudanças de hábito de vida. Começar a fazer atividade física. Uma boa alimentação. Rotinas. Sim. Já é tratamento. Um apoio familiar é tratamento. Sim. Psicoterapia. Você tem uma psicóloga ali acompanhando, uma psicóloga. Muitas vezes não precisa nem passar num médico, especialista, psiquiatra para tomar medicação. Só isso aí, em um caso inicial, já é preconizado um ótimo tratamento. Que legal. Outra situação que infelizmente ocorre muito no dia a dia do povo brasileiro são as questões muitas das vezes as cobranças excessivas no ambiente de trabalho. E aí você carrega para dentro de casa. Aí eu lhe pergunto, a culpa é de quem? A culpa é do gestor? A culpa é da empresa? Porque se lá na frente esse cara chegar a fazer uma merda, quem vai pagar o pato? Quem ocasionou isso aí? É bem complexo isso aí. Apertei um pouquinho, eu gosto de apertar. É bem complexo, porque é o seguinte, quando a gente fala em um esgotamento profissional, diagnosticado como uma patologia, que é a síndrome de Burnout, ou burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, ela tem os critérios diagnósticos, assim como toda patologia tem seus critérios diagnósticos, né? É aquela exaustão física, psicológica, é quando a pessoa ela já começa, na noite anterior, já está sofrendo porque vai trabalhar no outro dia, começa a mudar os hábitos, começa a beber mais, tomar mais café, fumar, começa a tomar remédio para dormir, já se estressa bastante, o rendimento no trabalho cai pra caramba, a concentração. Então, é uma série de mudanças para a gente começar a pensar, opa, pode ser uma síndrome de esgotamento profissional. E essa síndrome, ela pode vir acompanhada de outras patologias que a pessoa já vem sofrendo, de um transtorno ansioso, um transtorno depressivo, e aí soma com as cobranças no trabalho, que às vezes está dentro de um padrão. Sim. Às vezes não é tanto pela empresa, sabe? Mas lógico que a grande maioria das vezes são
cargas altas de, né, carga horária elevada de trabalho, Sim. muitas exigências, e que o funcionário está ali insistindo até para não perder o emprego também. Sim. E aí sofre depois com a patologia que é muito, muito comum. Muito comum. Por que eu tô falando isso? Porque já presenciei muito isso. Infelizmente, assim, e às vezes eram situações que eram cobranças excessivas. E aí o colega de trabalho ele chegava na segunda-feira arrasado. Você viu que não era fisicamente, era psicologicamente. Entende? E infelizmente isso foi ocasionando, foi piorando, ao ponto de ele abandonar o trabalho, não aguentar mais. Eu conheço inúmeros casos, não dá nem para contar aqui. Sim, sim. Então eu acho que, claro, a gente sabe que existe o lado da empresa, o lado do gestor, mas o ponto crucial que eu penso aí é o lado humano, né? O se importar mais com o lado humano, né? Pensar só em lucros e... Eu tive um gestor, meu último gestor, um cara assim, fantástico, que se importava muito com o ser humano, sabe? Que se importa até hoje com o ser humano. Ele é um dos poucos pontos fora da curva aqui na região. E eu acho que é por aí, cara. É se importar. Hoje você vê que as empresas elas estão muito mais ligadas, não só pelo seu perfil profissional, mas muito mais pelo seu interpessoal, né? Pelo aquilo que tu pode oferecer de relacionamento com a equipe, com o gestor. Então tá mudando essa chave. E que você sabe me dizer que ponto foi que as empresas começaram a perceber isso, que tinha que mudar essa chave, se importar mais com o relacionamento, com um bom ambiente? Começaram a perceber quando viram que um funcionário com uma boa saúde mental produz mais. Sim. Então não adianta essas cargas excessivas, porque é um barato que sai caro. Sim, sim. Esse funcionário vai chegar uma hora que vai esgotar. Uhum. Ele não vai mais produzir. Ele não vai conseguir ir para o trabalho. Ele vai prejudicar todos os outros. Até pelo ambiente, começa a ficar mais tenso, desgastante, discussões. E eu senti isso em um contexto. Agora, dia 12 de novembro, eu fiz um curso, né? Foi um curso de capacitação de saúde mental. Sim. Foi bem bacana no Hotel Porto Nápoles. Quase 800 pessoas. Que legal, parabéns. Obrigado, filho. E eu senti uma coisa muito bacana, que foi o apoio dos empresários. Eu tive, de bola, 30 empresas apoiando. Caramba. 30 empresas. E depois do evento, ainda recebi mensagem de inúmeras empresas brigando porque eu não avisei para elas apoiarem. Tá vendo aí? E esse apoio vem justamente da preocupação com a saúde mental dos seus funcionários. Sim. Sabe? E muitos, quando eu fui conversar, empresários, né, para falar sobre o projeto, sobre levar o conhecimento de saúde mental, a importância desse conhecimento para salvar vidas, para apoiar, para cuidar, eles começaram a relatar vários exemplos dos seus funcionários. E eles já estavam vendo a importância disso. Sim. Então, todos abraçaram a causa, assim, de uma forma que eu me senti muito acolhido. Que legal. Muito acolhido. E é justamente isso aí. É que vê o quanto é importante você cuidar da saúde do funcionário, principalmente a saúde mental. Sim, sim, sim. Ô, doutor, vamos pegar agora essa situação em um âmbito maior, no âmbito nacional, e mais especificamente falando sobre a situação política do nosso país hoje, que infelizmente... Que coisa. Dividiu o país. O país hoje está dividido, a verdade é essa, né? Só que não é uma divisão sadia. É uma divisão aterrorizante, é uma divisão que está oprimindo, que está machucando, né? E a gente está vendo que a briga é no psicológico ali, irmão. A briga ali é na mente, porque as pessoas estão deixando de viver as suas vidas para querer idolatrar ou endeusar, de repente, um personagem que está ali, que é ser humano como eu e você, e que, tipo assim, mas na mente dele é o cara que vai mudar o mundo. E não é mais ou menos por aí. E dentro dessa vertente, aí vem as loucuras de briga, de essa onda toda. Que nível consegue fazer uma lavagem assim, doutor, cerebral, nenhuma pessoa para chegar nesse ponto? Rapaz, é impressionante que as pessoas, elas têm a necessidade de um super-herói. Sim. E
que quando vem o fanatismo, já deixa de ser racional, já deixa de ser saudável. Uhum. Você não tem muitas margens de discussões, que aí vai ter muito viés. Sim. E é o que está ocorrendo demais. Você não consegue ter um diálogo. Você é de um lado. E se você falar que era contra um lado, automaticamente você parece que já era do outro. Sim. E isso era motivo de agressão. Assim, Agressões verbais foi o que mais teve. Assim, e o pico, pra mim, assim, na minha humilde opinião, o pico da insanidade, sabe qual que é? Se eu sou brasileiro, tu é brasileiro, vida é brasileira, ela colocou a camisa da nação com a bandeira do Brasil, não era mais a bandeira do Brasil, não, era a bandeira de um partido. Olha o nível que chegou isso aí, cara. Olha essa Copa do Mundo aí. Tá entendendo? Tem muita gente que não veste a camisa do Brasil porque ainda está ligado à ideologia. Ainda teve alguns, partidária. porque assim, que nós somos brasileiros e nós precisamos ser estudados pela NASA, né? Que teve gente que colocou, não sei se vocês viram, botou a bandeira lá na sacada e botou assim, é pela seleção, é pela Copa do Mundo. Tipo assim, fazendo analogia por causa da política. Sério, que nível que chegou, cara. Sim. Então, assim, é muito louco é pensar que nível que o ser humano tem. Uma frase que o apóstolo Ronilton ele usa, eu acho massa, que ele fala que líderes, a função do líder é influenciar pessoas, né? E assim, mas em que nível influenciar pessoas para comprar a ideia de dividir a nação, para a metade comprar a ideia de um partido, mas a outra metade comprar a ideia de outro, e o bambu gemer, cara. E literalmente, praticamente assim, meio a meio mesmo. Cara, a gente viu. A gente viu nas urnas, pô. Nunca houve uma eleição tão acirrada em relação a números como foi essa. E infelizmente a gente tá vendo vestígios ainda, né? O povo na rua ainda aí, brigando. Hoje tem pessoas na rua fazendo movimentos. Pois então assim. Infelizmente eu imagino que isso aí pelo menos vai até o dia do candidato que foi eleito receber a posse, né? Não vai parar por aí. Mas tomara que acabe logo. A gente não merece ficar passando por isso. Agora não. É torcer pelo país, seja quem for quem estiver governando, que Lula faça uma boa gestão. Sim. E vida que segue. E o brasileiro tem essa consegue essa façanha de se adaptar, né? Não desiste, né? Isso é um lado bom, né, doutor? Um lado positivo do brasileiro, né? Que diferente de várias nações aí. A gente consegue, mesmo sofrendo, mesmo doendo, não larga o barco e vai pra cima. É verdade. O brasileiro é... O brasileiro é correria. Cara, é raça. E brasileiro se ajuda também, tá? Sim. O brasileiro é um dos povos que mais fazem doação. Cara. Sabe, essa cultura de doação é muito brasileira. Uhum. De ajudar o outro. É muito do Brasil isso. Pois é. E aí a gente falou um pouquinho de pandemia, falamos aí sobre a questão do trabalho, né? E eu no início, lá abril, maio, comecei a sofrer muito com ansiedade. Entendeu? Comecei a sofrer demais. E quando eu percebi que eu estava entrando em um caminho assim, que eu estava com medo de entrar na depressão, aí eu falei, ali eu vi Deus, o Espírito Santo me dando um estalo. Falou, acorda, que se você não acordar aqui agora, o caminho vai ser mais difícil. Vai afundar. Eu tava virando 2, 3 dias sem dormir. Ligado direto. E o mais louco disso tudo, doutor, é que você se cala. Você se cala, mas a mente, você não dá conta. Acelerada. De conversar, você conversando consigo mesmo. E perder. E a mulher sem entender, e pá, eu falei, vamos dar a linha daqui, porque se eu ficar aqui eu vou morrer. Ou vou fazer uma loucura. E foi quando eu decidi retornar para Anápolis, estar mais próximo das pessoas que, né, familiares, que ajudam muito. Ajudou demais. Olha a importância que eu falo do apoio Exatamente. familiar. E assim, eu estava a 2.250 km de distância, eu não queria compartilhar muito com os meus pais, porque, assim, já são de idade, para não preocupar ninguém, não queria preocupar minha irmã, meu cunhado. Então, assim, a decisão de voltar foi justamente para estar melhor. E hoje eu estou melhor. E eu vejo a necessidade disso, de estar próximo do familiar, de estar próximo de quem te ama, compartilhar com amigos verdadeiros, sabe? Aqueles amigos mais chegados que irmão, que a Bíblia fala, que entende a sua dor, que, mano, vamos pra cima, sabe?
São poucos. Você conta assim, não, acho que não conta nos 5 deles. Eu também acho. Se no máximo aqui, ó, 3. Entendeu? Mas são aqueles caras que falam assim, cara, eu tô aqui contigo. Tanto sorrindo quanto chorando, vamos pra cima. Você sentiu na prática a importância do apoio. Sim, sim. E também me revelou outra faceta. Os 97% se afastou. Se afastou. Que é aquela velha máxima. Só quem tá na hora do aperto, você sabe quem é que tá com do seu lado. É isso aí. E muitos deles que se afastaram ainda julgaram. Sim. Como se você fosse culpado pelo que você tá passando. Exatamente. É o que acontece demais. E aí vem aquela máxima que eu já vi o senhor falando algumas vezes que, tipo assim, não, você é besteira. Quer chamar atenção. Tá fazendo charminho aí pra ver se as pessoas olham. Mas só quem tá dentro sabe, irmão. Que é difícil, que é... É uma doença. Sim, É só começar a entender, é uma doença. Mas, doutor, qual a dificuldade? As pessoas não entendem que é uma doença. Qual a dificuldade de entender isso? Eu costumo falar o seguinte, geralmente quando você vai no ortopedista, por exemplo, e você tem uma dor no ombro, às vezes você até mostra o local da dor. Sabe? O médico vai perguntar, onde é que tá doendo? Você até aponta aqui, ó. Aqui, doutor, é aqui. Aponta até o lugar exato da dor. Sim. Aponta no joelho, a dor é bem nesse lugarzinho aqui do joelho. Sabe? Você tá com uma pneumonia, o médico vai lá, pede um raio-x, aí olha lá, ó. O raio-x lá, tá lá a infecção lá no pulmão. Sim. Opa, pneumonia. Então você tá vendo, Sim. você tá tocando, você tá palpando ali. Um transtorno depressivo, uma depressão, você vai tocar o quê? Sim. Você não tem exame tão específico, sabe? Que seja acessível. Sim. Então, muitos pacientes, eles falam, é uma dor na alma. Porque é uma angústia, aquela vontade de não fazer nada, não tem prazer para nada, eu só quero ficar isolado, eu quero é morrer. Desse jeito. É isso aí. E você não sabe nem como explicar. Aí quem não entende, aí que vem a questão da falta de conhecimento. Sim. Você olha para aquela pessoa ali, ela tá bonitinha. Tá ali, fortinho, os braços, as pernas, tudo, né? Tá andando. Por fora tá top. Tá top. Sim. Cabelo sedoso, né? Mas a doença, por isso que eu falo que é uma das piores doenças. Porque ela até é muito silenciosa, né? É isso. E a gente é muito do... Esse exemplo que o senhor usou é legal. A gente é muito do acreditar... Eu tenho que pegar essa caneca pra ver que ela é branca. É isso aí. Então, assim, eu sei que ela é branca, eu tô pegando ela. Mas se eu não pegar essa caneca e eu fechar meu olho aqui, ó... Você fala assim, ó... Colocou a caneca em cima, ela é branca... Eu não vou falar que ela é branca, porque eu não tô vendo. Entende? Aí eu olho pra você, né? Todo arrumadinho, bonitinho. Tá com depressão. Não, tá com frescura. E isso quando não tem os piores, né? Que, assim... Uns preconceitos mais severos, né? Tem. Que fala que não é coisa de homem, Isso. não é coisa de mulher. É falta de macho, já ouvi. É falta de macho. É mal amada. Isso, desse jeito. Tem. Mano, é difícil. E, assim... Tem que ser combatido isso, porque é uma agressão muito grande. Eu pesquisei muito sobre isso, sobre ansiedade, sobre... né, essa situação toda, e eu vi que é a doença do século, né, cara? É a doença do século. É a doença do século. E ela é severa e que ela é silenciosa. Sim. Ela é muito silenciosa. Quando você vê, já foi. E a maioria das patologias, né, que afetam a saúde mental, ela vem da exacerbação de sentimentos. Por exemplo, a ansiedade é um sentimento comum. Você tem, eu tenho ansiedade, todo mundo tem ansiedade. Sim. Vou fazer uma prova amanhã, vou ficar ansioso pra prova. Tem gente que já dá logo uma diarreia. Sim. Né? Então, é um sentimento comum, como qualquer outro. Você falou isso, eu vou te dar um exemplo aqui, eu acho que você vai dar até risada, né? Cara, eu ministro a palavra de Deus já tem um tempo. Né? E graças a Deus, Deus já me colocou em situações de ministrar para 3 pessoas, como para 1000 pessoas. Mas, cara, impressionante, é independente de onde tiver a quantidade de pessoas. Cheguei no local, vai dando um horário, meu irmão, eu vou pelo menos umas 3 vezes no banheiro.
E vai e volta, e faz xixi, e volta, e faz xixi. E assim, o pico de ansiedade vai lá em cima. Só melhora quando pega no microfone e começa a falar. Mas já foi. Você entendeu? Mas toda vez é isso aí, cara. Não muda. Mas é comum. Sim. É comum. Deixa de ser comum, por exemplo, pegar um gancho aí no que você falou, deixa de ser comum quando essa ansiedade te incapacita. Uhum. Quando essa ansiedade, por exemplo, impede de você subir ao palco e ir lá falar, ministrar sua palavra. Sim, sim. Sabe? Sim. Aí, opa, peraí. Isso aí já não é mais comum. Sim. Você está impedindo, está me limitando, me incapacitando, o sofrimento está sendo tão grande que está me impedindo de chegar lá e falar em público, Sim. Já não é mais normal. Aí já começa a levantar uma hipótese de uma patologia né, que afeta a saúde mental. Sim. Por exemplo, essa aí que a gente está descrevendo está muito relacionada com o transtorno de ansiedade social ou fobia social. Caramba. Ela está muito relacionada a isso aí. A pessoa tem dificuldade de relações sociais, como falar em público, ler em público. Às vezes até almoçar com colegas de trabalho. Sim. Porque ela acha que está sendo sempre avaliada, julgada. Estão me olhando, eu posso falar besteira, minha roupa, sabe? O pensamento constante ali de estar sendo julgada. E se eu falar besteira? E se eu gaguejar? Sim. E se as pessoas vão me ver suando, tremendo? Então impede. Sim. Acaba impedindo de fazer aquele social ali, de falar em público, por exemplo. Entendi. Doutor, pelo mundo, hoje, no nível que a medicina se encontra, né, graças a Deus, bem melhor do que 30 anos atrás, bem mais atualizada, existe algo em curso, assim, de máquinas, né, tipo, vou tentar dar um exemplo leigo de novo. Hoje tem aquelas máquinas, né, que você deita, ele vem, passa em você todinho, vê que você tem osso quebrado, se não tem, vê seu cérebro ali, como é que tá. Existe algo no mundo, na medicina hoje, sendo desenvolvido em prol disso aí, de entender mais o cérebro sobre relação a depressão, ansiedade, onde diagnosticar com muito mais prevenção? Tem sim, e graças a Deus está bem avançado, ainda não está tão acessível. Mas tem sim, tem os exames de neuroimagem com marcadores. Então, eles vão mapeando no cérebro regiões e neurotransmissores relacionados com as patologias. Sim. Direcionam um tratamento muito mais específico. Então, graças a Deus, está muito bem avançado isso aí. Agora, já é uma realidade, na verdade. Agora, deixa eu entrar também dentro desse assunto que nós estamos falando, né? Que estamos abordando esse tempo todo, entrar também no ponto. Não vou falar nem religião, né? Cada um tem a sua. E para mim, o caminho só tem um, que é Cristo, é Jesus. Independente da sua crença, do seu credo, Jesus é o caminho. Qual a importância, doutor, que o senhor como médico vê de uma pessoa numa situação dessa, buscar estar ali caminhando com Deus, estar mais próximo de Deus? Se vocês têm relatos, dados positivos que isso surte efeito, qual é o seu aparato em relação a isso? Isso, sem dúvida, surte efeito. A ciência já mostrou isso, sabe? Inclusive, como médico, faz parte da minha prescrição o incentivo à fé. Sim. Faz parte da prescrição. Do mesmo jeito que eu prescrevo uma medicação, eu oriento mudanças de hábitos de vida, eu oriento atividade física. Sim. Eu incentivo a fé. Porque realmente já é comprovado, tem publicações, existe uma região no cérebro, na região pré-frontal, que em momentos de oração, essa região ela é muito ativada. Sim. E ela nos traz uma calma. E ela nos faz pensar melhor nos problemas, na resolução dos problemas. Sabe? Traz aquela consciência, aquela razão. Sim. Sabe? Então, tem toda uma ligação científica. Além da oração em si, a fé em si, já trazer uma paz, né? Uma boa conversa com Deus soma a nossa vida. Sim. Soma, só ganha. Sim. Eu creio veementemente nisso aí, cara. A palavra de Deus fala que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. Sim. Então, assim, eu até, alguns meses atrás, estava ministrando na igreja, falando sobre fé, e eu falei assim, não se espante não. Nós
quem crê no arrebatamento de Cristo Jesus, falou assim, não espante não. No dia do juízo final você vê um católico subindo e um evangélico ficando. Porque tudo passa pelo teu coração, pela fé que você tem, pelo aquilo que te move, entende? Claro. Não tem a ver com raça, não tem a ver com religião, tem a ver com o teu coração, cara. Tem a ver com isso aqui, ó, com a tua mente em Deus. E foi o que, assim, cara, me fez sair desse buraco. Claro, quando eu vim, a família tava perto, tava todo mundo ali. Mas, cara, minha rotina de oração com Deus, Bíblia, cara, comer Bíblia, você tá entendendo? Foi o que foi me fortalecendo. Tem umas passagens massas mesmo que a Bíblia fala bem assim, ó, começa trazendo na tua memória aquilo que te traz esperança. Quando o Caleb tá com Josué, que ele vai reivindicar as terras para Josué, ele fala, cara, sabe que eu não desanimei? Porque quando eu começava a ficar triste, eu tentava trazer à memória aquilo que me dava esperança. Aí eu falei, cara, então, deixa eu começar agora a trazer aqui na minha mente. Aquilo que me fazia feliz, aquilo que me dá esperança. E aí você ia começando a melhorar, sua estima ia melhorando, você passava o dia bem. Então assim, cara, pra mim não tem melhor bula no mundo até hoje do que a Bíblia. Não tem. Assina embaixo, viu? Não tem, mano. É o remédio Segredo, assina embaixo. É o remédio pra quem quiser. Ela é massa pra você estudar como historiador. Ela é massa pra você ler como livro, como descanso. E ela é massa pra você ler e falar assim, Deus fala comigo. Ele fala contigo. Então, na minha concepção, é isso aí. E doutor, hoje você está atendendo exclusivamente aqui em Eunápolis? Como é que tá? Eu trabalho na cidade de Guaratinga. Sim. Trabalho em Tabela. Uhum. Eunápolis. Professor, né? Dou aula também na faculdade. Sim. E a cidade de Belmonte também. E como é que tá os projetos para 2023? Tem coisa bacana para acontecer aí? Poxa, Você pode dar um spoiler? Posso que eu estou muito empolgado. Que bom. É um projeto bacana que eu estou desenvolvendo, né? Que já existe. Sim. Hoje está fazendo 80 dias. 80 dias hoje. Caramba. Que é o projeto Simplificando a Saúde Mental. Sim. Eu tenho uma página no Insta. Fala o arroba, pessoal. Pessoal, segue ele. Quem puder, segue aí, por favor, pessoal. Ajuda a divulgar, porque é um projeto muito bacana, que é para difundir esse conhecimento, para salvar vidas, para mudar essa concepção. Sim. O arroba é simplesmente saúde mental _. Todo dia, Figueiredo, eu posto um conteúdo novo, um vídeo, joia. Sabe? Com uma linguagem simples, clara, falando sobre saúde mental, sobre as principais patologias que afetam a saúde mental, como se apresentam, para você já começar a levantar a antena, para você falar, opa, fulaninho tá assim, será? Pelo menos para chegar a conversar com fulaninho, a gente começa a aumentar a empatia. Sim. Porque se você tem o conhecimento, você já fala, caramba, ele pode estar sofrendo. Uhum. Já aumenta, já desenvolve mais a sua empatia. Você com conhecimento, você ainda ser capaz de julgar. Sim. Falar, para com isso, você tá com palhaçada. Uhum. Sabe, isso é frescura. Sim. Então, aí já é de muita maldade. Sim. Já é de muita, aí, né, já entra em um outro contexto. Uhum. Então, quem puder, ajuda a divulgar, veja Vamos uma página, seguir, tá gente. bacana. Tá top. E pensa em fazer e-books, cursos online? Sim, já tem um e-book na própria, na bio do Insta. Já tem um e-book lá, tá na plataforma Hotmart. Sim. É o mínimo do mínimo. É praticamente para pagar os custos mesmo. Sim. O e-book custa R$27. Então, de graça, né? De graça. É para nem pensar. É simbólico. É para pagar o mínimo do mínimo dos custos. Sim. Então lá vai ter os conteúdos todos dos transtornos ansiosos, como é que se apresentam, tem vídeos, imagens, principalmente vídeos, que é bem mais ilustrativo, sabe? Sim. Transtornos depressivos, transtornos alimentares, a bulimia, a anorexia, a compulsão alimentar. Tem muita gente que fala assim, eu tenho compulsão alimentar. Vamos ver se realmente é uma compulsão alimentar ou se é um aumento do apetite por conta de uma ansiedade. Tem muito isso. Eu mesmo. Então, o e-book, quem quiser, tá lá na plataforma. É até um ótimo presente para você dar também para um amigo, para um vizinho. Sim. Custa R$27 apenas. Na bio do Insta tá lá. Eu mesmo tenho essa dificuldade, doutor. Quando eu tô assim... Eu não sou muito de ficar ansioso, não. Muita coisa, não. Te falo muito de coração. Mas quando me pego numa situação de ansiedade, meu irmão, pareço
Um trem sem freio na cozinha. É como e não tem hora não. Pode ser de madrugada, de manhã, de tarde. Aí só quando passa aquela situação que dá uma maneirada. Tipo assim, eu já tentei frear isso aí, mas é difícil. É um mecanismo compensatório para aliviar aquela ansiedade. Sim, a mulher tem muito isso na TPM, então, chocolate, né? Isso, tem vários mecanismos compensatórios, né? A gente chama dos baratos naturais. Tem os saudáveis e não saudáveis. Sim. Então, uma atividade física é uma compensação para aliviar a ansiedade. Tem gente que trata a ansiedade só com atividade física. Sim. É muito comum a gente falar assim, poxa, se eu ficar um dia sem fazer atividade física, eu já sinto a diferença. Já fico mais ansioso, estressado, meu humor já muda. Sabe? Já tem gente que fuma. Sim. Então aí você já começa a desenvolver uma nova patologia, que é a dependência. Sim. Né? Tentando compensar a ansiedade, você fica com a ansiedade e a dependência. Você falou agora de cigarro, né? Eu tive um gestor 10 anos atrás que a gente viajou para fazer uma feira de automóveis e eu nunca tinha passado por uma situação daquela. A gente dormiu no mesmo quarto, obviamente camas separadas, mas eu percebi que ele levantou pelo menos umas 10 vezes na noite. Não tô aumentando. A cada 20 minutos, meia hora, ele levantava pra fumar, cara. Acredito. E foi a noite todinha. Acredito. E eu falei, caramba. E aí, agora na pandemia, eu encontrei uma colega que trabalhou comigo. Você lembra de fulano? Eu falei, lembro. Cara, morreu. Mês passado, eu falei, morreu? O que foi? Pulmão. Não aguentou. A conta vem, né? Sim. A conta vem. Sim. Com cigarro, principalmente. Eu costumo falar, velho, não tem erro não, tá? Sim. Vem. Demora um pouco mais ou menos, depende, né, do organismo. Mas a conta vem. Uma das patologias mais comuns aí do tabagista é o DPLC. Doença pulmonar obstrutiva crônica. O enfisema pulmonar, que é o principal exemplo de DPLC. E você tem uma insuficiência ali, né? Sim. Da capacidade pulmonar mesmo. Ô, doutor, o senhor que é médico, também tá na área, a gente acabou de falar agora de cigarro e para essa juventude aí que tá numa correria tão frenética que hoje o hype qual é? O cigarro eletrônico, né? E drogas. Não tem diferença nenhuma, não, demais. Né? Não tem ali pro cigarro comum, pro eletrônico. Até medicação. Por exemplo, o Venvance, que é uma medicação que a gente é utilizado para tratar uma das patologias, que é o TDAH. Ele está sendo utilizado recreativamente. Jovens compram a cápsula e abre a cápsula, fica o pó ali e usa para acelerar, para dar mais estímulo, como uma droga mesmo. E cria dependência. Sim. E cria dependência. Mais um ponto. Como é que está sendo difundido isso tudo na rede pública de saúde? Tá melhor? Ou poderia estar melhor? Sim, aí ficou melhor essa pergunta. Poderia estar melhor. Entendi. Como eu bato na tecla, é informação. Sim. Então, informação nunca é demais. E às vezes a gente fala que já falou tanto. Fale mais, que ainda não chegou em todos os cantos, não. Sabe? Então, com conhecimento. O governo está trabalhando bastante, levando informação. Eu observo que antes nem se falava em patologias, né? Em saúde mental. Hoje está vendo que precisa. Sim. Até porque nós temos dados. Então, tudo é baseado em dados. A gente começou a ver que os afastamentos em trabalho, a principal causa de afastamentos são por transtornos da saúde mental. Sim. Transtornos psiquiátricos são as principais causas de afastamento. Então, isso é um dado. A gente está vendo que o suicídio é a segunda causa de morte no mundo. Sim. Então, isso é um dado. Então, pera aí, pô. A gente tem que falar sobre isso. A gente tem que levar essa informação, a gente tem que orientar como prevenir, como ajudar, como cuidar. Sim. Eu trouxe uns 2 meses, eu trouxe um educador aqui, do estado, e eu perguntei para ela como é que estava a sala de aula com o pessoal, e ela falou assim, ela citou algumas situações assim, que chega me cortou o coração, de situações de aluno não querer tirar a máscara na sala de aula, não por causa do vírus, mas para esconder a face, com depressão.
E aí eu falei assim, tá, e a gente foi conversando, falei assim, mas e vocês, professores, como é que estão? E ela falou assim, cara, nós estamos assim, 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 assim. Eu falei assim, mas e aí, como é que tá? O governo do estado não tá chegando junto com vocês, não? E nessa situação, cara, que os próprios educadores estão sofrendo com isso, e como é que vai ter, se o governo não olhar para esse pessoal, como é que vai educar, como é que vai ensinar? Rapaz, Figueiredo, você tocou em uma profissão que sofre muito Aham, com os transtornos psiquiátricos, sabe? aham, A classe de professores, eu tenho um quadro na minha página, né, no Simplesmente Saúde Mental, sim, eu tenho um quadro que é visita do profissional. uhum, Então, eu chamo profissional de algumas áreas para fazer link com saúde mental e a gente bater um papo, sim, né? Responder uma pergunta que é comum no dia a dia. uhum, E uma dessas perguntas foi com o médico do trabalho, o Dr. Raimundo Leal, que inclusive ele é médico do município de Eunápolis, né? Médico do uhum, trabalho do município de Eunápolis. E ele trouxe esse dado do município, sim, o número de afastamento de professores por transtornos psiquiátricos, que estão com sua saúde mental abaladíssima, que não tem condição de entrar em sala de aula. sim, E sim, é assustador o número. E ele trouxe outro dado também, que são os profissionais da saúde também, uhum. que está em uma linha crescente também assustadora. É, assim, minha opinião, né, eu acho que o governo do estado da Bahia tem deixado muito a desejar nessa questão do cuidado, até mesmo do CAP, sabe, eu acho que poderia estar melhor. Há tanto tempo já aí. Há A tanto gente, a tempo. gente vê tanta gente na rua ainda, 20 cara. anos. Poxa, 20 anos de CAPS aí, caramba. no mínimo. Parece que o negócio não anda. É, Entra governante, sai governante, negócio travado. é uma E de tristeza. vez em quando eu paro naquele semáforo ali, em frente ao Hospital Ariames, né? Sim. E eu gosto muito quando eles vêm pedir dinheiro, e às vezes eu não tenho, e eu prefiro não ter, que eu troco uma ideia, né? Meu gatilho, né? Eu falo, ó, cara, dinheiro eu não tenho não, mas eu tenho Cristo, bora trocar uma ideia aqui rapidinho, enquanto o semáforo tá ali. Bacana. Mano, você vê que a gente sabe uma galera inteligente ali, cara. Oxe, com Que, tipo assim, de certeza. família e tudo, que tá na rua, tipo assim, às vezes não sabe nem porque tá na rua. Não sabe nem como foi parar ali. Aí eu falei assim, teve uma moça que falou assim, tá, mas e aí, como é que vai ser daqui pra frente? Você quer voltar pra sua família? Se você quiser, eu te ajudo. Ela falou assim, você me ajuda? Falei, te ajudo, bora? Ela começou a chorar, velho. Que bacana. Eu não tenho coragem. Eu decepcionei minha família. Eu decepcionei meus filhos. Esse tempo todo na rua, as pessoas não se importam com a gente. Imagina ela ouvir esse apoio aí. Você tá entendendo? Aí, ao meu ver, não é que a gente, não, como ser humano, não deve fazer, temos que fazer assim. Mas, poxa, falta mais do governo pegar essa galera, Sim, sabe? sim. Chegar Isso mais aí, sem dúvida. junto. E você falou uma coisa, né, falando sobre CAPS. Aham, O CAPS é uma das maiores, eu trabalho aham, em CAPS, é uma das maiores expressões de amor. uhum, Eu costumo falar, não estou exagerando. uhum, O CAPS ele foi surgido, né? Ele surgiu com um propósito que era o inverso do que existia antes, que eram os manicômios. uhum, Então, o que eram os manicômios? Você tinha um familiar que tinha ali um transtorno psiquiátrico. O que se fazia, a família? Botava o manicômio com um intuito, que era afastar da sociedade. sim, Então, não era tratamento, era uhum, afastar a sociedade. O CAPS ele surgiu com um contexto inverso. Nós vamos aqui te acolher, nós vamos tratar com o objetivo de reinserir na sociedade. sim, Então, o CAPS, ali existe diversas terapias, sabe? uhum, Tanto terapia psicológica, oficinas para desenvolver, aprendem muitas coisas, se alimentam, tratamento medicamentoso. São inúmeros profissionais que fazem quase o impossível sim, para cuidar daquela pessoa, para ela voltar para casa, sim, voltar a socializar, voltar para a sociedade, não ser excluída. uhum, E isso é uma expressão muito grande de amor, de muita empatia sim, com o irmão ali, sabe? Eu uhum, admiro bastante o trabalho que é feito no CAPS. E quanto mais pessoas tiverem acesso, conhecer o CAPS, e gestantes olharem bastante para o CAPS,
mais a gente vai poder fazer esse amor. Eu posso falar pelos CAPs que eu trabalho, então, graças a Deus, tenho um ótimo apoio. Sim. E o trabalho é mostrado na prática. Sim. Muito bacana mesmo. Joia. Tem outra pergunta que eu queria te fazer em relação a isso, que é em relação aos trabalhos e ao cuidado que as igrejas têm também com esse povo de rua, que, ao meu ver, é um trabalho... Quando eu falo igreja, eu não falo igreja evangélica, eu falo igreja em contexto geral, igreja católica, né? Aqueles que se dispõem a servir e que muitas vezes faz na maioria das vezes, na verdade, faz um papel maior do que o próprio Estado, né? Sim. Olha, eu sou, assim, minha opinião, eu fui a favor durante a pandemia as igrejas abertas. Porque aquela galera que tava sofrendo com ansiedade, tava doida, ia pra igreja, cara. Ia pra igreja. Desabafava ali, o refúgio. E quando falou assim, vai fechar as igrejas, eu falei, ei, velho, vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, assim, tem um poder muito decisivo também na sociedade, não tem, doutor? Os líderes religiosos, eu sempre falo, é um grande apoiador, são os líderes religiosos. E as pessoas já depositam muita se abrem, né, confiam. E isso é extremamente importante. Eu sempre falo, converse com o seu líder religioso. São grandes aliados no tratamento. E realmente foi uma barra quando fecharam as igrejas, viu? Foi difícil. Foi uma barra. Mas superamos, né? Superamos. Infelizmente tá aí, pipocando de novo lá na China, só agora tá diferente, viu? O povo não tá aceitando mais não, o povo tá quebrando tudo pro lado de lá. Mas vamos sobrevivendo, né? Uma pergunta, uma curiosidade, né? Com base nos seus estudos, da sua vivência, tende a piorar na próxima década essa situação de ansiedade, depressão? Segundo estudos, não vou nem falar da minha experiência, de minha vivência. Sim. Sim. Tende a piorar, sim. Sim. É crescente. E sem freio, né? Sem freio. Dentre vários transtornos. Hoje... É por isso que a galera tá ouvindo a gente aí, que tem... Graças a Deus nós temos hoje o Dr. Zaqueu aqui pra tá abrindo a mente da galera, pra tá falando sobre essas coisas. Cara, fica atento, pega essas chaves aí, pô. Porque os dias não tá fácil, não. Comecem a cuidar da sua saúde mental com mudanças de hábitos. Bata na tecla. Comece a fazer atividade física, bicho. E não é só para saúde mental, atividade física é obrigatório para todo mundo. Beba água. Pelo amor de Deus. Beba água, faça atividade física, se alimente bem. Isso é indispensável para tudo. Sim. Só que para saúde mental também, que muita gente acha que cuidar da saúde mental é tomar remédio. Sim. Isso aí é o último do último. Acho que resolve, né? Com um compromissozinho ali. Isso, né? Tem gente que vai tomar, tô cuidando da minha saúde mental. Sim. Toma um remédio e pronto. E não quer saber de uma boa alimentação, fazer atividade física, beber água, nada. Quer buscar o mais fácil, né? Quer buscar o mais fácil. Sim, tomar um remedinho e espera, ficar nas cadeiras ali sentado e esperar. Estou ótimo. É difícil. Doutor, mais alguma coisa para acrescentar? Porque o tempo que passou voando, que papo gostoso, viu? Voando. Que papo eu falei, bom. É gostoso. Falar disso aqui... E eu fiquei muito feliz. Que bom. Fiquei muito feliz, obrigado. Só tenho a agradecer. Nada, tá aberto as portas da casa. E espero ter ajudado. Demais. Todos, Você pode ter certeza. Somado com o conhecimento. Isso você estava falando do seu trabalho lá no e-book, de uma forma bem simples. Porque o nosso público hoje, doutor, nossa geração hoje, é a geração disso aqui. Hoje o público ele não tem mais paciência de você assistir, sabe, um talk show com perguntas engessadas. É por isso que a gente tava falando, eu estava conversando com o senhor aqui nos bastidores, vamos caminhar por isso aqui, porque assim, é um bate-papo muito direto. Tipo assim, é como se eles se sentissem representados por mim aqui, com perguntas, com curiosidades que eu tenho, que todo mundo tem. É uma ótima forma de levar conhecimento. Entende? Então assim, é bem simples e leve. E bem leve. Bem leve. Não tem... Porque é uma conversa. Sim, é um bate-papo. E foi bom conversar com top. você. Quando quiser voltar, volta, a casa é sua. Aqui eu tô em casa, já me senti em casa. Isso aí, 2023, que tiver de novidade, traz pra cá. A gente tá aqui de portas abertas, né? E obrigado também por ter tomado essa iniciativa na região aí, viu? Na verdade, a gente sabe que tem
outros profissionais da área também, mas sempre tem um que tem que pegar, eu sempre falo assim, sempre tem um que tem que pegar a enxada e partir na frente com a foice. É verdade. A enxada na mão e a foice na outra, para abrir o caminho. Então, e eu torço para que venham muitos aí levando com projetos. Lógico. Coisas boas têm que ser copiadas. Sim, agregadas. Romper junto. Vamos rompendo junto, vamos levar conhecimento, vamos desmistificar, vamos que não é nenhum bicho de cabeça, vamos ajudar. Sim. Conhecimento a gente não deve levar pro caixão. Sim. Se importe mais, familiares, né, doutor? Tá, esteja mais atento. Isso. Para com essa bestagem de tá fazendo corpo mole, tá fazendo charminho, não, cara, não. Passou desse tempo já, né? Não existe, não cabe mais isso, Olhe né? com mais empatia pro seu colega de trabalho. Não cabe mais esse negócio tá fazendo... Não, mano, não. Se importa. Chegou lá... Se importe. Chegou no trabalho e infelizmente, isso agora eu já falo mais pro lado masculino, chegou no trabalho, fez a resenha logo de manhã e o colega não gostou, não fique chateado com o cara, não. Passe a saber porque ele não gostou. Pronto. Você tá entendendo? Uma boa conversa. Isso, chama pra tomar um café, daqui a pouco, cara... Tá acontecendo alguma coisa? Pois é, cara, daqui a pouco ela desabafa, cara, eu não dormi bem, eu briguei com a mulher, o meu filho tá assim, assado. Eu já estou assim, nesse sofrimento há meses. Eu vi um vídeo semana passada que, rapaz, me mexeu demais a semana, um vídeo assim pequeno, mas me remoeu, me ensinou tanto. E foi um vídeo verídico, o cara postou, ele, um barbeiro lá de São Paulo. Ele tava na barbearia dele, o carro dele tava encostado assim, uns 10 metros na frente da barbearia. E um motorista desse de entrega de caminhão de cerveja encostou no carro dele. Tuf! Aí veio de lá pra cá, fulano, ó, o cara ali bateu no seu carro, velho, tá nervoso. Falou que não vai pagar nada. Ele, não, daqui a pouco eu vou lá. Daqui a pouco eu vou lá. Ah, se eu fosse lá, se fosse você, já logo o cara tá saindo fora, tá, não sei o quê. Ele correndo com ele, não, daqui a pouco eu vou lá. Daqui a pouco eu vi, ó, o cara falou que vai até dar tiro, vai pra cima. Ele, não, moço, daqui a pouco eu vou lá, deixa eu terminar com o cabelo aqui do rapaz. Depois eu vou lá. Terminou o cabelo quando ele tava terminando. O motorista fardado apresentou. Você que é o dono do carro ali? Sou. Foi o que encostei no seu carro. Pode levar na funilaria onde você quiser ir arrumar. Ele, não, meu irmão. Você não precisa pagar nada, não. Pode ir em paz. Ele, não, faço questão. Eu falei, meu filho, pode ir em paz. Não, vamos dizer, vá em paz. Pode deixar que o meu carro eu arrumo e que seu dia seja bom, seu dia seja leve. Depois que ele terminou de falar isso, o cara começou a desabar em lágrimas. E aí sentou do lado dele, deu um abraço, o cara desabafou. Ele tem um filho autista que tem crises horríveis. E naquela noite o filho dele tinha dado uma crise muito, muito pesada que não tinha dado há tanto tempo. Ele não dormiu a noite toda. Deixou o filho com a esposa em casa, preocupado, naquela tensão toda, teve que ir trabalhar com cobrança de todo mundo e acabou ali, infelizmente, batendo o carro. Vamos ter empatia, Se o barbeiro fosse dar ouvido à galera que queria, a multidão que queria briga, tinha feito merda com o pobre coitado que tava passando por uma barra tão mais difícil. Mas quando você se decide colocar no lugar do outro, passar a saber o que aconteceu, muitas coisas são evitadas. Então, se coloque no lugar do próximo, né, doutor? Fica o recado. Se coloca no lugar do próximo. E olha, se você puder, ajude. Sim. Porque só de você estar na posição de ajudar, você já é abençoado. Sim. Então ajude. Isso é um mérito muito grande você poder ajudar. Sim, verdade. A palavra de Deus fala que é melhor dar do que receber, Com porque certeza. é dando que se recebe. Com certeza. Então, sempre prefira dar. Sempre prefiro abençoar. E quando eu falo abençoar, não falo... Eu quero poder sempre ajudar. Eu não falo financeiro. É ajudar. Uma palavra. Uma palavra. Não se resume em dinheiro, não. Não, um abraço, um se importar, uma ligação, uma mensagem. Isso aí. Fulano, você sumiu, tá tudo bem? Ó, tô aqui, filho. Entendeu? Precisar... Aí a pessoa se afastou, às vezes ela tá passando por algum problema. Sim. Uma mensagem já melhora o dia da pessoa. É isso aí. Que ela já se sente acolhida, já se sente importante, Sim. Lembrada. Isso aí. Quem é que não gosta de ser lembrado? Verdade. Quem é que não gosta de ser acolhido, se sentir, né, abraçado? Sim. O ser humano ele não foi feito para viver só, né?
Isso aí. O ser humano, Deus não criou o ser humano para viver só. Não, esquece isso. O ser humano tem que viver em unidade, né? Dentro da sua cadeia ali, o bom que case, que construa a família, né? Que Deus tem prazer nisso, na família, mas que viva bem em unidade e em sociedade, né? Concordo plenamente, isso aí. Doutor, obrigado. Obrigado demais por ter vindo. Obrigado por ter aceitado o convite. Sou muito grato. Viu? Obrigado mesmo. De verdade. E sigam o Simplesmente lá. Simplesmente Saúde Mental. Simplificando a saúde isso mental. Isso aí, todo dia tem vídeo bacana lá, vídeo novo. Todo dia. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. São vídeos curtinhos, Sim. vídeos de 30 segundos, 1 minuto, que já leva o conhecimento ali. E é fantástico, não vai nem cansar. Isso aí, vai motivar, viu? Obrigado, gente. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu.